Salve nerds, galera, no vídeo de hoje, Vigilante, Boku no Hero Academia Illegals. Pois é, vamos pro episódio 6 aí que, cara, só esse início aqui já é cinema pra caramba, tá? Vale a pena só por isso daqui. Antes de mais nada, não esqueçam, se inscreva e ajudem o canal. Se inscrevendo, deixa um like, comentário, hype o vídeo. Tem aqui livepix.g/bambam, ajuda bastante o canal. Também tem os membros aí, se tornando membro você também ajuda aí o canal, é bem baratinho. E link da Shopee na descrição, belezinha? Vamos lá! A gente começa esse episódio 6 aí de Vigilante, que é o seguinte, cara. Tá vendo essa galera aqui? Então, eles estão discutindo aí num bar e tal, né? E essa galera é da Yakuza, né? E é muito engraçado porque, tipo, é um show de referências nesse início aqui. Primeiro que esse maluco aí de branco parece pra caraca com o Kiryu Kazuma. Lembra consideravelmente, né? Apesar de que, dado o traçado, né, que tem aqui, ficou similar. E acontece que essa galera da Yakuza, eles estão reclamando ali, né? Porque a Yakuza vai começar a ser taxado como vilão, né? E realmente ele se torna um vilão lá na história, porque ele tem aquela treta com o Overhaul e tal, né? Parte da Yakuza tá lá com ele e tal. Tem toda aquela história de máfia envolvida lá. Então, realmente, os mafiosos estão começando a ser taxados como vilões, não só como criminosos comuns ou mundanos, né? E até comentado aqui que a Yakuza já foi muito poderosa no passado, né? Lembrando que o Boku no Hero é no futuro, né? E depois aí que teve o lance de herói e tal, eles meio que perderam espaço para outros tipos de crimes, como essa parada de ser vilão integralmente, né? Socialmente falando. Mas eles são fortes, tá? Não é porque eles perderam, vamos dizer assim, parte do seu território que necessariamente eles eram fracos, né? E aí a gente tem aqui um ataque do Stendhal, né? Essa galera aqui. E aí é que começa a parar maravilha, né? Desse início do episódio. Porque a gente vê que o pessoal da Yakuza são os Vingadores, cara. O pessoal da Marvel mesmo, os Vingadores, tá ligado? Aí tem esse cara aqui, por exemplo, que ele cria uma armadura, como se fosse um homem de ferro ali da parada. Muito legal. Tem um maluco que ele tem uma roupa de obra, né? E ele tem um martelo ali que ele bota eletricidade e tal, como se fosse o Thor, tendo uma martelada no Stendhal. Muito louco. Aí tem esse cara aqui que ele vira basicamente o Hulk, né? Ele vira e fica cinzento, tipo Hulk cinza. Muito legal essa parada, é uma referência dupla, né? Aí ele fica tipo grandão, pá, tentando atacar ali Stendhal e consegue esquivar. E o maluco lá que parece o Kiryu Kazuma, ele tem alguma coisa a ver com discos, porque ele lembra o bagulho dele ser tipo Capitão América, tá ligado? Ele ia arremessar uma espécie de tampa de bueiro ali no maluco, né? Só que o Stendhal tava preparado aí, quando parecia que ele tava encurralado pela galera, né? Pulando igual sei lá, um bicho piruleta ali pelo apartamentozinho, né? Ele lambe um monte de sangue que ele tem ali guardado no braço dele, parece. E imediatamente todo mundo fica paralisado. E ficar paralisado na frente de um maluco com uma katana, já sabe o que aconteceu, né? Os caras viraram purê aí. Depois chegam mais referências, digo, reforços, né? Nós temos aí o Soldado Invernal aqui. Tem o Clint aqui, o Gavião Arqueiro, o Gavigode ali, a Viúva Negra lá no fundo. Cara, muito irado, cara. Isso aqui é muito legal. Inclusive esse maluco aqui que parece Soldado Invernal, ele tem um braço de metal, se eu não me engano. Eles chegam aí, né? Vê essa parada rolando. Os caras lá começam a tomar um monte de facada, né? O Stendhal joga faca neles, o cara protege ele com o braço que ele fica de metal, né? Cara, muito sensacional isso aqui, sério, muito legal mesmo. E aí a gente vê aqui, né, que ele atacou, né, a galera da Yakuza aí com a ajuda daquela criminosa das abelhas, né, que é a tal da, como é que é o nome dela? Hashizuka, né? E aí a gente vê, pô, caraca, velho, como assim? Ela tá trabalhando com ele, né, cara, depois do que a gente viu no episódio passado. E aí ele fala aqui, né, que ele não é nem o Stendhal, quando ele tá tirando ali a máscara, né? E nem a justiça, né? Ele é só um cidadão comum. Quando ele tira a roupa, ele separa, né? Os alter egos ali, né? Meio fragmentado aí o Stendhal, né? Meio loucão aí. Mas enfim, ele recebeu a ajuda dela porque ela que cedeu o sangue da Yakuza, porque os caras fazem exames periodicamente e tal, né? Por causa da questão de ter poderes, etc, né? Eles têm que se passar por cidadãos comuns até que sejam pegos no ato, né? Cometendo crimes de máfia, né? Então ela tem ali como acessar e pegar o sangue da galera pro Stendhal lamber, né? Aparentemente esse negócio aí dele lamber é o que causa paralisia no pessoal. Beleza. E aí ela tenta chamar ele ali, né? Tipo, pô, te ajudei aqui a matar os criminosos, né? Que tal dessa vez eu orientar você, né? Pra qual alvo você deve ir, né? E aí o cara não aceita, né? Ele fala ali que ele sabe que ela é uma criminosa, né? E ele só tá usando ela ali pra chegar em outros criminosos. Ele manda uma frase assim, tipo, lombrigas que sugam outras lombrigas ainda tem seu valor, né? Um bagulho meio bizarro. Mas, enfim, né? Ele vai embora ali, né? A paisana, e ela não desiste, porque ela tem ali outros alvos que envolvem, inclusive, aí
aquela galera que tava atacando aí o Koichi e a Popsap lá no primeiro episódio, né? Doideira. E por falar neles, a gente vê aqui esse pessoal bacanudo, né? Esses malucos aí, né? Que é o tal do Moyuro Toshi, né? Que é esse carinha que pega fogo. O Soga, que é o tal do cara do espinho aí, né? E eles estão visitando no hospital um maluco que vira tipo um pterossauro lá, né? Que é o tal do Repti Togaji, né? Que ele tá no hospital porque ele foi esmagado, né? Quando o gigantão pegou ele no ar e tacou no prédio, né? Ele ficou bem ferrado naquela época ali, né? E aí os caras foram lá visitar ele. E aqui todo mundo é brother, né? Ninguém é malucão, ninguém mete o louco, né? Todo mundo é gente fina aqui, né? Tudo normal, né? Enfim. Aí eles acabaram arranjando uma confusão ali, né? Porque o lagartão ali queria fumar e tal, né? Acabou fazendo besteira. E a galera teve que ir lá pra fora, né? E aí eles conversam aqui, né? Sobre o que aconteceu e tal, né? Parece que esse réptil aí ele conseguiu resistir ao golpe. Ele tem uma certa resistência a mais aí pela seu porte, né? De animal e tal, né? Enfim. Aí depois ele comenta aqui que, pô, foi bem legal, né? A parada lá de virar, né? Um pterossauro e tal, um negócio diferenciado lá. Os poderes dele evoluíram de um jeito diferente e tal, né? E a gente tem aqui o tal do Soga, né? Que ele comenta aqui sobre, com o tal do Rapt, né? Se ele gostaria de ser de novo, né? Sair voando, né? Virar um lagartão voador e tal, sair voando. E o cara aqui comenta, tá maluco, cara? Eu voei, me esmagaram num prédio, caí fedendo lá. Tá maluco querer fazer isso de novo, pô? Foi legal, mas chega, né? Chega da palhaçada, né? Mas a gente acaba vendo depois que o Soga ele vai atrás de novo do Trigger, da droga, né? E aí ele acaba se encontrando aí com a tal da Hashizuka mais uma vez, né? Pois é. E aí ela questiona, cadê os outros, né? É importante vocês estarem unidos aqui, né? E ela até fala aqui que o Stenhal, né, tá atrás dele, né? E saiu na notícia, saiu na televisão que o cara matou um monte de gente da Yakuza e tal, né? Então, eles são um alvo aí, né? Ela tá deixando bem claro aqui que ele vai ser o próximo alvo, né? Mas o cara fala, não, eu quero nem saber dessa parada aí, né? Enfim, eu consigo lidar com essas paradas aí sozinho, não quero meus amigos envolvidos nisso, né? Ok, e aí ela questiona aqui o fato que ele tem ali um forte senso ali de querer proteger, né, as pessoas ali queridas dele, né? Isso pode ser interessante pros trabalhos que ela faz ali, né? Enfim, e depois aparece ali o Stenhal, né? Ele tava ali junto com ela, na verdade, né? Só que ele aparece um pouco depois ali e veio atacar o maluco aí. Então ela orientou o cara, né? Ela meio que manipulou ali o Stenhal para atacar quem ela queria, né? Ele falou, ó, pega aí o remedinho, pega aí o trigger, né? Pega aí o pega aí o remedinho. Só que ele quebra. O maluco quebra ali o tal do Soga, né? Ele quebra ali o fluido, né? Falando ali que ele não precisa disso, né? Que o poder dele já é mais do que suficiente. Aí ele mostra os espinhos lá Wolverine aí pro cara, né? E ela fica, cara, isso foi tão chato, cara. Deixa eu dar uma animada nessa parada aí, né? E aí ela acaba usando as abelhas dela ali, né? Com o Trigger e indo pra cima dele. Que o cara não tem o que fazer, são abelhas, cara. Tipo, um enxame de abelha. Não tem como você vencer essa parada assim tão fácil, né? Ainda mais com os poderes que ele tinha ali, né? E aí, então, ela vai lá envenena o maluco, né? E deixa o Stenhal lá, né? E, tipo, ela vai passando tranquilo. O Stenhal não faz nada com ela, né? Mostrando que eles estão bem malcomunados aí, né? Uma sacanagem. E isso chateia também, uma das coisas, né? Que chateia aí, no caso, o Soga, né? Que ele comenta que gente que nem ela, né? Que faz essa carinha safada, né? Essa cara falsa, né? Tipo, na verdade, julgando ele sempre ali, né? É muito louco. A gente vê um pouco da história dele ali, né? Quando ele era pequeno, ele machucou um garoto sem querer ali com os seus poderes, né? E as pessoas começaram a taxar ele de vilão. E mesmo ele tentando ser diferente, né? Não ser a pessoa que as pessoas estavam dizendo ali que ele estava sendo, né? Ele acaba piorando a situação. Então, tipo, quanto mais ele lutava pra não ser um vilão, mais vilão ele era, né? Por isso que os arruaceiros conhecem ele, né? Ele é lendário entre os arruaceiros por causa disso, né? E ele fala aqui, né, que quando as pessoas são preconceituosas perto dele, ele mete a porrada mesmo, né? Isso aconteceu várias vezes, então, ao longo aí da história, né? Por isso que, né, ele é um valentão aí, né? Enfim, e aí então ele aceita, né? As pessoas gostam de ver como monstro, toma aqui o monstro, né? Virou ali um Sonic da Deep Web aí, maluco, Sonic aí. E nesse momento o Koichi estava patrulhando ali, né, a região, e ele acaba chegando aqui, ó, porra, no meio dos dois, né? Caceta, que droga, né? Inclusive, o Stenhal pede aqui, né, ele sabe que o Koichi é de boa, né? Então ele fala, se afasta, né? Deixa que eu lido com esse maluco aí, né? Mas o Koichi, ele, tipo, subestima demais o Stenhal, porque ele fala, calma, cara, só vocês conversarem, dá pra resolver, claro, com certeza isso aqui numa conversa de boa, né?
A conversa do Stenhal foi passar a espada no maluco. Tal do Soga, caraca, né? Doideira. E aí o Koichi, meu Deus! E aí ele acaba ali tentando derrubar, né, o Stenhal, que acaba dando errado. Ele pega ali o Soga e tenta meter o pé dali, né? Só que o Stenhal joga uma lâmina no joelho dele ali, na perna dele, né? E ele acaba caindo, fedendo. Aí depois a gente vê aqui que o Stenhal fala ali, né? Que ele começa a considerar que o Koichi, ele não deve salvar esse cara porque ele é um marginal, ele não tem nenhum valor, né? E o Koichi não quer nem saber, né? Ele tenta ali tirar, se afastar ali do maluco, né? Usando seus poderes, quase chegando ali em área pública, né? O que seria mais difícil ali do Stenhal agir, né? Só que aí o Stenhal fala, olha, então você também é um vilão agora, né? E aí ele acaba lambendo o sangue do Koichi ali que saiu no ferimento, né? E aí o Koichi fica paralisado, né? Já era, ele não pode fazer nada. E aí a gente vê que esse é o poder, então, aí do Stenhal, né? Que é o coagular, né? O coagulante aí. Tudo que ele lambe ali, né? De sangue e tal, né? Ele consegue paralisar a pessoa de onde se origina o sangue, né? Bem estranho, na verdade. Aí a gente tem aqui ele falando que ninguém vai dar falta, né? Do Koichi, do maluco ali, do tal do Soga, né? Só que aí aparece o Knuckle Duster tentando atacar ele ali pelas costas, acaba errando. E o Knuckle Duster então aí desafia ele pra uma luta, né? Bem legal essa parada. E ele fala aqui, né, que o... ele fala, pô, foi tu que ajudou o garoto da outra vez, né? Pô, da hora, né? Enfim, mas aí inicialmente, né, a gente vê aqui que o Stenhal não quer lutar contra o Knuckle Duster. Ele fala, a gente é muito parecido, né? Não vou lutar contra você porque você é um dos meus, né? Mas o Knuckle Duster fala, não, eu sou um cara legal, cara. Você é um arrombado. Basicamente é isso. Não, essa coisa dele também é um arrombado, mas enfim, né? Tá tentando pagar diferentão aí. E aí, então, ele falando aí que o Stenhal tem um parafuso a menos, né? O Knuckle Duster se põe como inimigo, então, né? E aí ele fala aqui que também que o Stenhal tá tentando medir a distância entre eles, né? E aí ele fala que eu vou te ajudar, cara. Ele faz uma linha, né, ali entre os dois. E ele fala ali, vem, atravessa a linha se você tem coragem, né? Vamos ver a sua determinação, né? Quando tu vier pro meu lado eu vou te arrebentar, né? E aí acontece que o Stenhal ele se afasta ali, né? Porque ele acha que é uma armadilha, né? Só que ele vai pra cima depois porque ele julga que ele é rápido bastante, né? Pra atacar numa investida. Ele tem mais velocidade do que a maioria das pessoas. E o Knuckle Duster nunca viu ele dando uma investida, então ele não sabe, né? Em teoria, o quão rápido é o Stenhal, né? Essa é uma vantagem tática dele, né? E ele até fala aqui que ele é tipo um All Might, né? Ele é tipo um herói, né? Que os heróis têm que superar seus limites e sempre além da humanidade, estar mais forte que a maioria e tal, né? E bom, isso não aconteceu aqui porque o Knuckle Duster atravessa ali e dá um socão na cara ali, né? Do Stenhal muito antes dele chegar, né? De fato na linha. E aí é bem interessante que o Koichi comentou, mas você não ia cruzar a linha? E aí o Knuckle Duster, não, eu posso cruzar a linha. Quando que eu falei que eu não ia cruzar, né? Realmente, ele nunca falou. Pegadinha do malandro aí, o cara meteu essa, né? Ele realmente meteu essa. Enfim, aí até comenta aqui, né, que esse pessoal aí que gosta de ser herói e tal, né? Esses caras que são cheios de convicção e tal, né? Eles acham que são tipo All Might, né? Eles acham que são super bolados e tal, né? Mas na verdade não é assim, né? Não funciona, né? Você tem que entender suas limitações humanas para poder melhorar, né? Evoluir, né? As suas capacidades aí, né? E o Knuckle Duster não tem poderes, então tipo, ele realmente pensa bem antes de fazer as coisas, por mais louco que ele seja, né? E aí a gente vê aqui então que ele fala que falta determinação, né, no Stenhal. E aí esse é o estalo. O cara, agora a gente vê, né, que ele é realmente lá o Sten, né? Ele fala que, nossa, eu entendi tudo agora, né? E aí ele parte ali pra cima do Knuckle Duster, acaba cortando a mão dele ali numa trocação. E aí ele sobe ali num prédio, né, falando que, agora eu entendi, né, que o problema não são os vilões, né? Tem alguém pior que os vilões para enfrentar, que são os falsos heróis. É aqui que rolou a parada, né? E aí então ele lambe aí o sangue do Knuckle Duster ali que ele acabou pegando, né? E paralisando o Knuckle Duster. Só que ele fala aí que agora ele foi iluminado, né? Ele tem novas ideias aí e ele sai ali fazendo piruleta. Ele não mata o Knuckle Duster, né? Podia ter matado, né? Não tinha muito o que fazer ali não, né? Aí o Knuckle Duster cuida ali do Koichi, né? E a Popstep chega ali, depois de receber a mensagem aí, né? Pra cuidar da galera. Mas o Knuckle Duster pede pra ela curar o Soga, né? O que é muito engraçado, né? Porque os dois se odeiam. O Koichi tenta melhorar o clima aí, né? Só que
O cara achou ele mais maluco ainda, né? Que esse cara tá rindo, né, cara? Quem tá fazendo essa cara, né? Tá de sacanagem, enfim. E aí ele vê que a Pop gosta, né, dessa atitude do Coit, né? E aí ele... Ah, tá... Entendi. E o final do episódio é sensacional, porque a gente tem aqui o Stan, né? O que agora vai ser o Stan aí, né? Que ele quer mostrar determinação, ele tem que provar que ele tem sim a determinação agora para poder, né, fazer o que ele tem que fazer, né? E aí ele tenta ali se provar. E aparece aqui na casa dele, aparentemente no esconderijo dele, né? No caso aí, a Hashizuka aí, né? E a gente vê que simplesmente ele enfia uma adaga no olho dela, velho. Caraca, no buraco que ela tem aqui, né? Onde são os insetos ali, mó doideira. E aí ele arranca o próprio nariz, né? Virando aí o Stan que a gente conhece, né? Então por isso que a faixa ali do Stan é tão retinha, né? Beleza. E aí agora o cara realmente ele não tem mais máscara, né? Ele não vai mais ser o meio herói, entre aspas, e meio civil, né? Ele vai abraçar, né? Ele vai ser ele mesmo em tempo integral, né? O verdadeiro ele, né? Doideira. E ela se levanta. A facada no olho não fez nada nela. Pegou alguns insetos ali e tal, né? Só um frio do rosto do olho dela ali, mas... rolou, simplesmente o fundo dela tá viva, né? Tipo, e ela tá de boa com o que aconteceu, tipo... Rapaz, isso escalou muito rápido. Esse episódio foi muito legal, mas escalou muito rápido o caos aqui, cara. Nossa, o Enguinho ia acabar se ferrando por causa disso aqui, cara. Por causa aconteceu nesse episódio, doideira. Mas enfim, é isso, gente. Muito obrigado aí quem acompanhou aqui o vídeo. Ajudem o canal, tem aqui Live Pix, tem aqui os membros. Um salve de novo para os membros e link da Shopee na descrição. Valeu, nerds, fui!